Mas, ó, a gente teve uma informação aqui de última hora, Paulinha, né, que saiu publicada aqui a matéria do Marcelo Neves, do jornal o Globo. Ele colocou aqui, ó, Justiça absolve o Fluminense de acusação de racismo contra Gabigol e pune Flamengo por homofobia. Então, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, o TJD, né, votou nessa quarta-feira pela absolvição né, da acusação de racismo contra o Gabigol. Todo mundo lembra desse fato, né? Foi na descida do túnel ali, tem gravação, tem vídeo, tem tudo ali. Tem a gravação do vídeo e ainda tem o próprio jogador declarando que sofreu racismo, mas foi absolvido ali o Fluminense. E o Flamengo foi multado, né? A gente também teve nas redes sociais e também deve condenar tanto quanto, né? Os cantos homofóbicos da torcida do Flamengo. O Flamengo vai ter que pagar R$ 20.000, né? A votação, né? O resultado dela foi unânime, né? Ou seja, todos os 5 juízes eles votaram pela absolvição do Fluminense e pela punição do Flamengo. E a pena máxima do Flamengo poderia ser de R$ 100.000. Agora, vamos combinar, né? Eu não entendo qual é a diferença, né? Porque, assim, o que eu vi de prova foram justamente o que, de fato, surgiu do Fluminense. Um vídeo... Aliás, o vídeo do Fluminense foi uma jornalista que fez, né? Uma jornalista gravou e tá nítido ali, dá para você ouvir muito bem a fala racista, abominável contra o Gabigol. Do Fluminense teve alguém da própria torcida do Flamengo que filmou e aí viralizou nas redes sociais, não deixa de ser prova também. Mas o agravante do Fluminense, como prova, você tem o próprio jogador admitindo, né, que sofreu o racismo. E aí, Paulo Matos, como é que pode um tribunal que, né, o Fluminense não conseguiu identificar, a gente viu uma coisa que eu acho abominável, seria como eu chegar aqui e tentar justificar os cantos homofóbicos da torcida do Flamengo por clubismo, né? Então, assim, fez o canto homofóbico, se a pena, né, é o clube pagar, eu acho que quem deveria pagar seriam os indivíduos ali da torcida que cantaram, tentar identificar e punir. Inclusive, o canto vem até de uma torcida organizada, nada contra a torcida organizada, mas se vinha dali, então se puna, né, a torcida organizada, porque a torcida organizada rapidinho identificar quem foi que cantou, iria apresentar os culpados ali, para ela não ser punida, né? E aí, então, assim, é condenável. Agora, né, eu acredito que a prova que foi utilizada lá foi o vídeo feito dentro da torcida, né? E o Fluminense já nem conseguiu, né, identificar. Primeiro tentou passar pano, tentou descredibilizar o Gabigol, que foi a vítima, né? Não deu o apoio, né? Ela poderia chegar e falar: olha, quem condena é a justiça. A gente condena o racismo, a gente, né, presta solidariedade ao Gabigol, né? Agora a gente vai apurar. Essa teria que ser, na minha avaliação, a postura do Fluminense. E não foi. Né? Eles tentaram descredibilizar primeiro o vídeo, né, que tá nítido ali o áudio, depois o Gabigol, né? O Fluminense só fez cagada nesse episódio. E aí o tribunal, 2 pesos, 2 medidas, pune o Flamengo e não pune o Fluminense, Paula. Vamos lá, Túlio. Eu acho que assim como os cantos homofóbicos, né? A questão do racismo, ela tem que deixar de ser clubista, pelo amor de Deus. Ninguém tá falando aqui de foi com o Gabigol, foi com quem quer que seja. Isso, primeiro, que não era nem pra gente estar debatendo, que a parada é tão absurda que isso nem era para ser debate, entendeu? 2022 e a gente, ao invés de progredir, parece que regride, né? Cada vez mais casos, mais explícitos, cada dia um diferente. Ao invés da galera ir melhorando, a gente parece que só anda para trás. O que eu não entendo é se todo mundo viu o vídeo, né? Se o vídeo não fosse claro, o vídeo é alto e em bom som. É alto e em bom. Você não precisa ouvir várias vezes. Se você ouvir o vídeo uma vez, você já sabe que é racismo. Porque é perfeita, dá para identificar perfeitamente, né? E aí, além de você ter a prova, que é o vídeo, você tem o jogador que fala, pô, eu sofri, velho. E aí é o que a gente vê em diversos outros casos, abrindo a nossa bolha e saindo do futebol. O quanto a palavra da vítima é descredibilizada. A palavra da vítima não vale nada, quando deveria valer mais do que tudo. É o mesmo caso de uma mulher que sofre violência doméstica, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. É o mesmo caso da mulher que sofre violência doméstica,
É o mesmo caso de homofobia. São casos em que a vítima não vale nada a palavra dela. Porque se fosse só o depoimento do Gabigol, isso já era para ser suficiente para os caras. Beleza, vamos instaurar o inquérito. Teve um momento que eles, com o vídeo, acharam que não era suficiente, que não podia abrir. O procurador falou isso, que tem a matéria aqui, eu vou achar para ler exatamente da forma como ele explicou. Ele falou que não podia abrir sem provas no sentido de tipo, o vídeo não é conclusivo. Pô, amigo, não é conclusivo? Dá para entender perfeitamente, maluco. E aí, como que tu absolveu? Beleza, se tu não achou que é prova suficiente, beleza, foi unânime, né? Os 5, eu acho que ninguém escutou o vídeo, mas tudo bem. Mas aí, ou você absolve os 2, ou você pune os 2. Foi no mesmo jogo. Teve um racismo e uma homofobia. Aí o Fluminense foi absolvido pelo racismo, o Flamengo foi punido pela homofobia. Os 2 são crimes, os 2. Então, ou absolve os 2, ou pune os 2. Só que, não que isso eles vão fazer, porque não vão fazer. Eu não sei se você conseguiu abrir a matéria aí, porque eu não consegui. Então, eu não quero falar uma coisa se eu não sei se tem essa justificativa, porque não está abrindo aqui para mim. Existe uma explicação para terem absolvido o Fluminense? Eles deram essa explicação? Porque, assim, eu acho que é o mínimo, independente da gente concordar com a decisão ou não, o mínimo que o mundo, o jogador, a torcida e os clubes precisam saber é por que o Fluminense foi absolvido. É isso que eu quero saber. Tem aí? A decisão tá dizendo por quê? Porque é caso de responsabilidade social, pô. Não é Flamengo, não é o Flamengo, não é o Gabigol, não é o Fluminense, não é a homofobia. São casos que são criminalizados no Brasil e que foram julgados numa mesma partida. Os 2 crimes, um foi considerado crime, o outro foi absolvido. Então, eu queria saber o porquê. Eu acho que até para a gente debater isso, a gente tinha que saber a explicação. Eu queria que o TJD viesse e falasse assim, a gente absolveu o Fluminense por causa disso, disso. Se a gente vai concordar ou não, outros 500. Eu continuo não concordando, porque, para mim, o vídeo fala por si só. Eu acho que nem se não tivesse o depoimento do Gabigol, o vídeo é bem nítido, entende? Mas para a gente até enriquecer o debate, a gente deveria saber o porquê. Por que o Flamengo foi condenado por homofobia e por que o Fluminense foi absolvido do racismo? Não faz sentido para mim. Os 2 clubes apresentaram laudos periciais. O do Fluminense, inclusive, eu acho que teve 29 páginas na parada do racismo. Enquanto o do Flamengo, acho que foram 4 páginas, se eu não me engano. Então, assim, tipo, o Fluminense foi dando... Enfim, cada um argumenta do jeito que acha, né? Até onde acha que pode ir, cada perito. Eu não sou perito, eu não estou aqui para ensinar o trabalho de ninguém. Mas eu acho que o mínimo que a gente tinha que ter era uma explicação, né? Por quê? Queria saber. Por quê? Não, Tô até no site do TJD para ver se eu acho a decisão. Não, porque é uma coisa... eu vi aqui, eu achei uma fala do tal do André Valentim, em que ele fala que é preciso ter uma imagem que identifique a pessoa para acontecer a denúncia. Aí ele fala não. Aí vem a matéria aqui, um vídeo mostra o momento em que Gabigol deixava o campo e o torcedor grita macaco sem que seu rosto apareça na gravação. É óbvio porque a jornalista está filmando ali da cabine, Sim. Né? Então ela tá de frente para o campo, de costas para a torcida. E aí ele fala aqui, ele falou numa entrevista para o UOL, sem imagem não tem como denunciar, gritaram macaco. Então, foi isso que eu te falei. Mas como que imagem que ele quer mais, pô? E mais, né, a questão da homofobia, ele é crime enquadrado dentro da lei do racismo, né? Você não tem uma lei específica. Então, assim, se para enquadrar, né, no caso, ele puniu o Flamengo, ou seja, ele puniu o clube, certo? Pelo fato de terceiros, que foi a torcida. Né? A torcida não fala pelo clube, né? A torcida não fala pelo clube. Ela lá, quem defendeu quando tem problema a torcida jurídica é o Flamengo que defende? Não. A torcida vai lá, ela tem seu staff jurídico e tal. E aí do Flamengo, né? No caso, identificou, tem um vídeo mostrando as pessoas cantando Mas é exatamente identificadas. Isso que eu tô falando. Pô. Então. São 2 vídeos praticamente iguais. O do o que eu tô querendo dizer é que longe, assim,
O Isso, da o que eu tô torcida querendo foi de dentro, dizer... mas não mostra quem grita em nenhum dos dois, pô. Isso aí, o que eu tô querendo dizer é assim, que você tem uma lei, para você enquadrar uma pessoa que supostamente tenha praticado um ato de racismo. A homofobia entra na mesma lei, votada no STF, né? Então, o procurador diz ali que para ele fazer a denúncia, ele tem que ter a identificação. Então, houve a identificação dos torcedores do Flamengo praticando a homofobia. Mais uma vez, os dois são atos condenáveis, né? Condenáveis, tem que acabar, né? Então, assim, para mim, né, não está muito claro esse juízo, né, pelo procurador, né, o senhor André Valentim. Ou eu sou muito burro também, né? Pode ser também, né? Posso ser muito burro, não entender o que ele falou. Um caso, então, ele se identifica. E mais, se ele, para poder fazer a denúncia do Flamengo, para o TJD ter punido, né? Então, eles identificaram os torcedores que fizeram um canto homofóbico, então esses torcedores têm que ser enquadrados na lei. Serem enquadrados na lei e mais, pagar as sanções. É prisão? É prestar serviço comunitário? É pagar alguma coisa? E não o Flamengo, né? É um absurdo o Fluminense ter sido absolvido e o Flamengo sendo enquadrado numa mesma lei, no mesmo delito, né? Assim, é uma coisa, É isso que não absurdo. faz sentido pra mim, pô. Não, É é o absurdo, mesmo né? caso. Em hora nenhuma, não filma o rosto do torcedor que foi racista, também não filma o torcedor que foi homofóbico. Então, por que que um é julgar, um é condenado e outro não? Eu não tô... É por isso que eu tô perguntando. Eu tô perguntando de leiga mesmo. Eu não entendo. Então, eu acho que tem que ter, no mínimo, uma explicação minimamente plausível para essa decisão ter sido tomada assim, pô. É bizarro. É assim, mais uma decisão bizarra, né? Mais uma a decisão bizarra. O Carol Flá 14 comentando aqui, o Vicente Flá também falou advogado Fluminense sendo advogado Fluminense. Cadê que o Rafael Lima falando? Já é o segundo caso de racismo contra o Flamengo, que a justiça passa pano. Lembra do caso Gerson e agora Gabigol. Que o Bahia teve a mesma atitude do Fluminense. A mesma atitude. Descredibilizou o Gerson, né? Porque, assim, repetindo, já falei isso aqui 1000 vezes e vou falar mais uma vez. Quem condena, quem dá pena, quem aplica sanção, quem diz que foi ou não foi, é a justiça. Ponto. Agora, o primeiro ato, né, que um clube tem que tomar é condenar, né? Condenar as ações, seja ela racista, homofóbica ou de qualquer tipo de preconceito, né? E falar o seguinte: vamos aguardar a apuração da justiça no caso, né? Não é pegar, olha, Bahia fez isso. Não, porque o Gerson, não sei o quê, e um clube totalmente voltado para trabalhos, né, ditos sociais, sempre se colocou um clube muito progressista nas redes e tal, né? E aí, quando aconteceu, eles foram lá, né, descredibilizar a vítima, que era o Gerson, e até segunda ordem, meu amigo, né? Ninguém é culpado. O Ramires não era culpado, né? Até que se prove o contrário, ele era inocente. Agora, quem condena, quem diz que aconteceu ou não é a justiça, né? E lembrando, esse caso até de Flamengo e Fluminense está no âmbito desportivo, não está no âmbito criminal, nem civil, né? São coisas com pesos e medidas completamente diferentes, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que observar e não dá. O futebol não é caso à parte em que se pode acontecer. A gente vem acompanhando uma escalada gigante de violência. No México, aconteceu no Paraná, aconteceu no Sul, né? Aconteceu em São Paulo, em vários lugares, e a gente tem que condenar e punir, né? A grande verdade é que tanto o senhor André Valentim, na minha avaliação, é um péssimo procurador, ele faz um desserviço, inclusive, para a lei, né? Porque ele teve uma interpretação para o Fluminense, teve uma interpretação para o Flamengo, né? Então, assim, qual o serviço que ele está prestando ali para a comunidade jurídica desportiva? Nenhuma. Para mim, ele está pendendo para um lado para um clube e o outro não. Então, no mínimo, beleza, levou a plenário, então ele tinha que, no mínimo, se para ele, para ter a denúncia, né, da matéria, para ter a denúncia, teria que ter identificado quem foi que fez o grito, não poderia, então, o Flamengo também ser denunciado, né? Ser denunciado.
Eu acho que, então, tanto o Flamengo como o Fluminense, já que é o que eles fazem geralmente, como a justiça desportiva, a justiça, a polícia e as entidades não têm capacidade, né, para punir os indivíduos, eles não fazem, pode acontecer morte, pode acontecer o que for. Eles não têm para identificar, né, a gente tem briga de torcida, eles punem o clube, né? As torcidas eles não punem. Aí, tinha um cara com a camisa da torcida organizada como se fosse aquilo uma ação de toda a torcida. Aí eles vão lá e punem a torcida organizada no coletivo. Então, para eles é muito fácil. Não precisa identificar, não precisa investigar, não precisa ter investimento para poder se fazer investigação, usar tecnologia. E aí é muito fácil, amigo. É um trabalho muito fácil, né? Mas aí, além de ser um trabalho muito fácil para eles, né? Indo pelo lado, né? Ah, vou aqui, aconteceu, pula no clube ali, pula no clube. Eles são totalmente incompetentes, né? E querendo tirar a gente para otário e de burro, né? Como esse André Valentim, que para mim, ou ele está com problemas para interpretar a lei, né? Ou ele não leu nada, ou ele comprou o diploma, né? O Carol Flá também aqui elogiando o comentário da Paula. O Vicente vai falando, mas aí o depoimento das testemunhas que viram que veio da torcida do Fluminense não conta? Tem isso também, né? Assim, por exemplo, a jornalista, que foi a Isabelle Costa, que já até passou aqui pelo Pô, mas Coluna. se nem o do Gabigol, que foi a vítima, conta. Não, a Isabelle, inclusive, fez um tweet, porque o Fluminense soltou uma nota dizendo que ela havia falado assim, ó, a jornalista que divulgou falou que não tinha certeza. E ela falou, não, foi em cima da nota do Fluminense e respondeu. Será que a Isabelle... Fui eu que fiz o vídeo e da Será que a professora. Isabelle foi ouvida, né, no caso? Então, assim, eu acho que assim, as duas situações são lamentáveis, tristes, né, criminosas, preconceituosas e que não cabe mais no futebol de forma... Aliás, não cabe na vida, né, gente? Estamos em 2021, né? Ontem eu estava vendo que foi lançada 22, a bancada... Túlio. 2022, a bancada feminina do Flamengo, e você vê os comentários, mas pra que isso? E não sei o quê. E sim, 2022, irmão, 2022, né? Mulheres lutando por mais espaço dentro de um clube de futebol. E o Flamengo, que tinha que ser a ponta ali e contar com o apoio também dos homens, você vê comentários absurdos, né? O Coluna fez matéria, você vai os comentários ali, assim, primeiro, por que impedir a mulher de ter mais espaço?